E aí, pessoal? Então vou para a terceira aula. Essa aula eu vou focar muito mais em fotos para vocês verem um pouquinho como foi a realidade da guerra, analisar um pouco armamentos, tropas e tal. E nós vamos começar com cenas da Batalha de Verdun, que nós falamos na última aula. Então essa cena aqui é uma trincheira, para vocês entenderem como é que funcionava uma trincheira, e são tropas francesas então observando o inimigo nessa trincheira. Como nós vamos ver muitas fotos agora, eu vou voltar naquela imagem das trincheiras para vocês entenderem. Essa parte aqui era chamada de terra de ninguém. A terra de ninguém é o local entre uma trincheira e outra trincheira inimiga. Então, peraí, que escapou aqui, ó. Então, aqui, ó, nós teríamos uma trincheira inimiga aqui, onde eu estou fazendo apontamentos aqui, e aqui tinha a trincheira defensora. Então, tinham duas trincheiras, uma de cada país. Essa região que ficava no meio era uma região extremamente bombardeada diariamente e observada pelas tropas de ambos lados. Qualquer pessoa que estivesse caminhando aqui, que fosse do outro exército, esse exército aqui atiraria, ou vice-versa, tá? Então tem essa terra de ninguém, vai mostrar nas fotos ali. Tem todas essas linhas de defesa com arame farpado aqui, também vai ter fotos mostrando isso. E tem muita artilharia bombardeando essa região aqui. Às vezes, para ter um ataque de uma trincheira contra outra, por exemplo, se essas trincheiras aqui iriam avançar sobre a outra, ocorriam dias e dias de bombardeamento sobre aquela trincheira ali, para ocasionar o máximo de mortes possíveis, e se não ocasionasse morte, pelo menos que não deixasse os caras nem descansar, não deixasse eles dormir, para que o seu exército conseguisse avançar sobre um exército defensor bastante cansado. Então isso mostra também o quanto cruel e brutal era essa guerra. Né? Então tá, vamos lá, eu já expliquei essa foto, vamos para a próxima, uma foto de um ataque, o ataque alemão, a uma posição fortificada numa, num, num morro, né? Aqui se vê alguns caras com lança-chamas. Isso daqui para mim era uma das piores coisas que tu podia carregar numa batalha como essa. Imagina carregar um tanque de combustível nas costas que podia explodir a qualquer momento. Então eram quase caras suicidas que estavam indo para frente de batalha. Né? Aqui é um ataque alemão, também isso é o exército alemão, e eles estão atacando uma posição, estão avançando sobre uma posição inimiga. Aqui é um avanço francês na terra de ninguém, que eu falei, e olha eles tentando passar por arame farpado. Então era algo extremamente complicado passar pelo arame farpado, prendia nas roupas, causava cortes muito profundos na pele e tal. E nisso daí eles tinham que parar para abrir esse arame farpado enquanto os caras estavam atirando neles. Né? Então era uma situação horrível. Aqui tem uma cena de uma trincheira alemã. Então tem um cara com uma metralhadora. Isso aqui é uma arma símbolo da Primeira Guerra Mundial. Ela é uma das responsáveis por existir a guerra de trincheira, porque ela conseguia defender muito bem ataques inimigos por atirar muitos tiros de uma vez só. Eu sei que hoje em dia uma metralhadora é uma arma que nós consideramos normal, que existe. Armas com grande cadência de tiro, mas na época não era assim. E então essa arma era muito potente para a tecnologia da época. O alemão aqui ele está usando uma máscara de gás, porque ocorria muito ataque com gás na Primeira Guerra Mundial. Gás mostarda e tal, era bastante usado, causava irritação nas tropas, e então aquelas tropas com máscara de gás que iriam atacar conseguiam atacar sem as outras tropas conseguir se defender tão bem. E ele tá com uma granada muito típica da Alemanha na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Os americanos chamavam de amassadora de batata essa granada pelo formato que ela tem. Quem já jogou jogos de tiro sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial, com certeza já usaram essa granada, já usaram algumas armas que vai ser mostrado aqui. Isso daqui mostra um pouco de munição, pouco não, né? Muita munição de artilharia que era usada diariamente aí nos combates na Primeira Guerra Mundial.
Aqui mostra soldados alemães com uma metralhadora. Então precisava de mais ou menos 3 pessoas para operar uma metralhadora dessa. Nesse caso aqui, tem um cara que está mirando, está atirando com ela, tem um apoio, e tem um outro cara que vejam que tem um cano e uma bolsa aqui. Isso daqui era água que eles usavam para refrigerar o cano, porque essa arma tirava tantos tiros por minuto que se não tivesse alguma coisa para refrigerar, poderia derreter o cano da arma. Essa é uma imagem da terra de ninguém e do arame farpado, então, defendendo as trincheiras inimigas. Aqui tem uma imagem de tropas numa trincheira antes de atacar uma fortificação inimiga na parte alta. Vocês viram que tem muita fumaça aqui. Isso daqui provavelmente sejam de bombardeios que estão sendo feitas nessa linha de defesa inimiga para ter o ataque. Essa imagem aqui mostra um pouco do caos da Primeira Guerra Mundial, que era a proliferação de animais, de roedores, e que trariam doenças, mas também a fome que eles caçavam e com certeza eles comiam esses animais. Uma imagem de artilharia em funcionamento, artilharia inglesa no caso. Uma outra imagem de um canhão inglês aí com seus artilheiros. Uma foto de uma explosão da artilharia, bem no momento da explosão, e se vê arame farpado e tal, isso daí é a terra de ninguém. Uma imagem sobre aviões da época. Primeira guerra que foi usado aviões foi a Primeira Guerra Mundial, e tiveram muitas batalhas. Primeiro eles eram usados para observação, e depois eles vão ser usados também para batalhas e até para bombardear o campo de batalha. Um dos grandes aviadores da Primeira Guerra Mundial foi o Barão Vermelho, que é esse cara que está aqui. Ele morreu na Primeira Guerra Mundial. Manfred von Richthofen era o nome dele. Uma outra arma que foi novidade na Primeira Guerra Mundial foi o tanque de guerra, e ele foi criado principalmente para conseguir passar pelas linhas de trincheira inimigas. Né? Eles foram uma das formas da terceira fase da guerra, que foi uma outra fase de avanço, conseguir acontecer, porque aí as trincheiras já não eram tão efetivas. E é por isso que a Segunda Guerra Mundial vai acontecer 20 anos depois e já não vão ter tanto uma guerra parada em trincheiras, porque já vão ter muitos tanques, vão ter divisões de tanques, vão ter muitos aviões que vão bombardear linhas de trincheira, então não vai ter essa guerra parada como foi a Primeira Guerra Mundial. Aqui uma outra cena de avanço de soldados alemães sobre a terra de ninguém. E aqui uma foto que eles tiraram com certeza fazendo uma piada, que eles estão usando uma máscara de gás num burro, e eles também estão usando essa máscara de gás. Um pouco mostrando ali que apesar do caos eles conseguiam ter algum humor algumas vezes. E um pouco sobre o preço da guerra, que é a destruição de muitas cidades. Cidades saíram do mapa na Europa, principalmente na França, que foram onde mais tiveram campos de batalha, mas também no leste europeu. Aqui a quantidade de mortos, de esqueletos em uma região com trincheiras. Esse é um memorial na cidade de Verdun, que a cidade não existiu mais, né? Mas no caso, onde seria a cidade de Verdun, e cada cruz dessa representa um soldado que foi morto nessa batalha. Isso daqui, que é uma coisa bem bizarra, são máscaras usadas para... Como tiveram muitas pessoas que perderam partes do rosto, eles usavam essas máscaras, então, para não ter tanto preconceito social sobre eles. E bom, pessoal, eu vou encerrando a aula por aqui. Essa aula era para mostrar algumas imagens para vocês entenderem como é que foi realmente a guerra, a Primeira Guerra Mundial. E eu faço a finalização desse conteúdo na próxima aula. Valeu!